Oi, gente! Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é de leituras e sim, eu tive uma ressaca literária muito intensa nos últimos meses, e então eu estou tentando lidar com isso. Então, o volume das minhas leituras diminuíram bastante, mas eu fiquei muito feliz, porque quando eu fui olhar, eu cheguei a concluir algumas leituras. Eu achei que não ia ter nem livro pra fazer esse vídeo, eu achei que ia ser do trimestre, mas eu consegui fazer do bimestre. Então, antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Comentem nos comentários se esses livros vocês já leram, se vocês têm interesse, que eu vou mencionar aqui no vídeo. E também quais foram suas leituras nesses últimos meses, das que vocês acharam mais favoritas, eu quero muito saber. Na descrição do vídeo também tem minhas redes sociais, você pode me acompanhar por elas, o Instagram, o Scooby, que minhas leituras são sempre atualizadas, e também tem o link do blog que tá sempre saindo resenha. Eu vou fazer por conclusão. O primeiro que eu concluí foi Casa de Céu e Sopro, e eu marquei loucamente. Já tá disponível aqui no canal a resenha do livro e eu gostei muito. Na verdade, o livro ele é um pouco devagar em algumas partes, porque essa é uma série da Sarah J. Maas que ela é mais devagar mesmo. E você tem que entender que é assim, na hora que você for ler, pra você não ter uma decepção, porque algumas das outras séries dela são mais rápidas, como por exemplo, Trono de Vidro. Muita coisa acontece em Trono de Vidro em pouco tempo. Aqui não, a gente tem momentos de muita lentidão e de acontecimentos muito vagarosos. Então, além disso, é um livro grande, né? Podemos assim dizer. Então, ele leva um tempo até chegar os acontecimentos, mas quando chega, é capítulo atrás de capítulo, pancada atrás de pancada. E o livro ele é muito, muito bom em muitos pontos. Em outros eu achei que ele deixou a desejar. Achei que alguns personagens foram mal aproveitados. E fiquei muito triste por alguns que eu achava que tinham morrido, realmente tinham morrido, sabe? Então eu não gostei muito dessas partes, porque eu realmente achei que aquele personagem poderia fazer uma diferença na história. Mas não é nos planos da escritora. Então, como eu tive algumas expectativas frustradas e teve um final excelente, porque sim, o final é excelente, não tenho o que discutir. Quando você chega nos capítulos finais, 5, 6 capítulos finais, é uma loucura esse livro, entendeu? Então você tem que tolerar muita lentidão até chegar nesses capítulos pra você entender do que eu tô falando. Então eu dei Selo Lotus, não dei um cerejeira, que é 5 estrelas, né? Dei 4 estrelas. E favoritei, tá? Porque é uma série favoritada. A Bryce tem os seus méritos, sim. E o Ran, que é o irmão da Bryce, é o meu personagem favorito e eu gosto muito dele mesmo. Então ele também tem seus méritos e ele fez muito por esse livro, viu? O Ran deu, assim, a vida nesse livro. Sinto isso. Se você concorda comigo, comenta nos comentários que eu quero saber. A próxima conclusão foi Amante Eterno. Eu vou deixar a capa aqui, eu li no Kindle. E ele é o segundo livro da série da Irmandade da Daga Negra, que eu tô lendo junto com um grupo de pessoas, né, que a Fabi tá gerenciando, do canal aqui, Fabi Reads. E a gente tá gostando bastante da série de livros e, assim, dá pra ver um grande crescimento do volume 1 pro volume 2 em relação ao desenvolvimento de personagens. Então você acaba conhecendo mais profundamente vários personagens dessa Irmandade. Porque no primeiro volume a gente acaba tendo uma visão um pouco superficial. No segundo a gente conhece mais. E esse Amante Eterno, ele foca no Hollywood, que é o Rage. E ele tem toda uma maldição ali que ele lida com ela e tal, que ele fica virando um monstro em determinados momentos por uma punição, né, da Virgem Scripta. Então a gente tem umas situações muito intensas e ele finalmente encontra a pessoa com quem ele realmente ele se apaixonou perdidamente. Só que ela é humana e está doente de câncer terminal. Então, assim, há muitos acontecimentos. Inclusive, esse livro, ele termina já emendando na história do casal do livro 3, que é do Zadisky. Então, assim, eu já li o livro 3, mas esse vídeo eu vou falar só dos livros desses 2 últimos meses mesmo, tá? Que eu listei aqui, que é março e abril. Então, o que acontece? A gente tem, sim, um desenvolvimento muito grande de quem é o Rage, de por que ele é chamado de Hollywood, por que ele faz tanto sucesso com as meninas, qual é a questão dele internamente, os conflitos internos, por que ele recebeu uma maldição daquela, né?
e como ele começa a lidar com esse monstro em relação a Mary, que é a mulher com quem ele se apaixona. Então, é um livro de muitas e muitas camadas. Mas eu desgostei de algumas cenas do casal principal. Achei que o Rage ficou muito possessivo, desnecessariamente. Em algumas situações eu achei que não pegou muito bem. Por isso que eu dei uma nota um pouco baixa, dei 3 estrelas. Amor perfeito. E eu gostei do livro, mas eu sinto que ainda não é meu casal favorito da série, sabe? Vocês vão ter que esperar o próximo vídeo de leituras pra eu falar do casal dos Zadisky, tá bom? Outro que eu concluí foi o especial do Kenshin, que é a Sakabatou de Yahiko. E assim, é um livrinho de uma história especial focada no Yahiko. Eu ainda vou fazer sim o vídeo especial do Samurai X, mas gente, eu achei que foi muito fraco, tá? Foi fraquíssimo, fraquíssimo mesmo. Tanto é que eu dei selo Margarida, 2 estrelas. Então, assim, a arte continua bonita e tal. É legal você ver o Samurai X com família, que o menininho do Samurai X que ele teve com a aqui, a gente vê o filho do Kenshin, é a cara do Kenshin que ele teve com a Kaoru. O que eu não entendi é por que o menino é como se fosse mimado, sabe? Isso não tem uma... Não conecta, sabe? Sobre o quem Kenshi é e quem é Kaoru é. Tipo, criar uma criança mimada, sabe? Inclusive, o Yahiko fala que ele ajuda a ensinar o filho do Kenshin, só que ele tá sempre se metendo em muita confusão. E ele sempre é muito mimado. Então, é estranho, porque não conversa com a personalidade deles do resto da série. Então, eu senti algumas distâncias muito grandes. Acho que provavelmente o escritor escreveu esse livro bem depois que terminou a série. E ele queria que fosse algo maior do que foi, e no fim das contas não atingiu mesmo o que o público queria, pelo menos não atingiu o que eu queria. E nem que outras pessoas queriam, provavelmente, porque ele não é tão bem avaliado assim. E eu achei muito, muito fraco. Por isso que eu dei 2 estrelas e foi bem triste. Acho que foi até desnecessário, tá? Eu sinto isso, que é uma história desnecessária. Que fechar no volume 28 ficou muito melhor do que ter esse extra especial. E o último que eu concluí foi Todas as Suas Imperfeições de Colleen Hoover. Foi meu primeiro contato com Colleen Hoover. Tem a resenha inteira aqui no canal pra vocês. Eu assim, segmento o livro todo e conto o que eu achei e tal, mas ele é um livro, no geral, muito sofrido. Então não é um livro para qualquer um ler, não acho que qualquer pessoa que pegar esse livro vai gostar, principalmente dependendo do momento que a pessoa estiver vivendo. Se a pessoa tá tentando engravidar, não lê esse livro. Simples assim. É um livro muito pesado que fala de infertilidade, fala de abortos, fala de um casal que não consegue engravidar. E ele tá querendo ruir ali. Então, ele é um livro sobre término, ao mesmo tempo que a gente começa a conhecer, tem 2 linhas do tempo, né, que a gente conhece como eles se conheceram e criaram um relacionamento, ao mesmo tempo que a gente tá vendo o ruir do relacionamento. O final foi bem inesperado pra mim, me surpreendeu, eu não esperava que o final fosse o que foi, o que ficou mais positivo pra mim. Então, assim, eu não tem como eu dizer, assim, que ele é um favorito. Ele não é um favorito pra mim, sabe? Então, eu dei 4 estrelas pra ele, porque eu tirei 1 estrela por causa de alguns assuntos muito sérios médicos que foram lidados aqui, que eu acredito de uma forma bem desnecessária em relação à informação. Acho que quando você vai lidar com assuntos médicos, você tem que ter um pouco de cuidado. E eu esperava que pelo menos a escritora tivesse colocado uma notinha explicando o que ela queria, um caso extremo e tal da doença. E assim, qualquer pessoa que tiver esses problemas que são citados aqui, vão se assustar muito, sabe? Eu falo melhor sobre isso na resenha. Então eu acabo tendo mais críticas ao livro do que elogios. Então eu tirei 1 estrela por causa disso. Mas a história é bem construída. Você sofre muito, você sofre o livro inteiro, é um livro sobre sofrimento. E o final, ele te dá um bálsamo, assim, então é algo bem inesperado. Por isso que eu dei selo Lotus, tá? E não favoritei. E sim, provavelmente eu vou ler um ou outro livro da Colleen Hoover, mas eu acho que eu já entendi que ela não é uma escritora que eu vou pegar
pra ter os livros na minha estante, de ficar relendo, sabe? Vai ser ler uma vez e pronto. Então provavelmente os próximos livros que eu for querer ler dela vão ser em e-book. Então essas foram as minhas leituras de março e abril. No fim das contas foram poucas, mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido concluir algumas leituras, ainda mais no processo todo que eu tô vivendo de mudança de rotina e tal. Aos poucos eu tô sentindo que eu tô voltando a ler mais, mas não tanto na velocidade que eu queria. Então eu ainda não sei como é que vai ser a TBR de junho. Provavelmente eu vou definir na próxima semana, mas eu ainda não sei. E eu ainda não sei se eu vou conseguir completar a de maio. Tipo assim, né? É coisas da vida, né? A gente faz planos, mas nem sempre dá certo. Mas é isso, gente. Eu quero muito saber das suas leituras. Como é que foram nesses últimos meses? Qual livro te destacou e você quer panfletar? Me panfleta aqui nos comentários. Quero muito saber. Tchau e até o próximo vídeo.